sou Simone, eu tenho 42 anos, sou mãe do Rian. O Rian é um menino alegre, eu descrevo ele como um menino alegre. Gosta de passear e gosta de curtir a rua, a natureza. A minha gestação foi esperada, né? A gente queria muito ter o Rian. E eu tava fazendo pré-natal direitinho, tava tudo certo, eu tinha a minha rotina, eu trabalhava. Mas quando aconteceu foi tudo de repente. Eu não senti sintomas antes, quando eu senti os meus sintomas foi tudo no dia. Eu tive que ir pro pronto-socorro e nisso já me avisaram que ia ter que ser um parto de emergência, porque ele não ia aguentar esperar. A bolsa já estava rompendo, foi tudo muito traumatizante, porque como ele estava só de 24 semanas, foi assim, no hospital me falaram que seria mais um aborto do que um parto. Então foi bem traumatizante para mim já aquela experiência, né? Porque eu não tinha expectativa nenhuma de sair do Rian com o Rian vivo do hospital. Mas tudo que ele passou foi pela fé, pelos médicos, por tudo que tinha que acontecer. Deu tudo certo, né? Mas a gente não esperava nada daquilo. Era meu primeiro filho, então eu não sabia o que era um parto. E aí já me falaram aquilo de, pode ser um aborto, mãe, porque tá muito cedo. Foi isso que me falaram. Então nisso eu fiquei anestesiada. Eu não sabia se eu ia aguentar também aquilo. Não sabia como eu tava na hora, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Poderia vir alguma coisa comigo também, né? Poderia estar sofrendo alguma coisa na hora dele nascer. Eu nunca nem passei por um parto normal, então pra mim foi bem traumatizante. Apesar disso, tudo que a gente passou foi experiência boa, assim, foi aprendizado, né? Porque a gente vê que nada tá nas mãos também só dos médicos, né? Graças a Deus aquilo conseguiu ser superado, assim, por nós, pela nossa força, pela nossa fé. Toda a expectativa que eu tinha de um parto não existiu, porque eu não vi ele, eu não ouvi choro, né? Então, eu só depois que eu ouvi alguns barulhos assim na sala de cirurgia. Depois que eu saí de lá, eu só consegui ver o meu marido e ele me disse, tá tudo bem. Ele fez sinal que tava tudo bem pra me confortar, né? Pra eu ter esperança e continuar ali, porque ele também ficou bem preocupado comigo. E ele gravou ainda o Rian saindo na incubadora pra me mostrar também que tava tudo bem. Porque até eu sair também ali da cesárea, foi cesárea, né? Até eu sair dali, ele achou que também eu poderia demorar pra conseguir ir lá na UTI, né? Ou ver o Rian, né? Ele filmou o Rian se mexendo na incubadora. Aquilo realmente me deixou mais confortada, né? Me deixou com mais esperança. Porque dos médicos eu nunca ouvia expectativa de vida dele. Então isso eu acho que foi também um alívio. A gente não sabia o que era no começo, quando ele ia nascer. Mas depois foi visto que tinha uma infecção urinária. Então assim, eu também estava correndo risco, eu também tive que tomar medicação lá. Graças a Deus não fui para UTI, não tive nada mais grave. Mas eu também, na hora do parto, corria um certo risco de vida, né? Mas depois eu fiquei bem. Na UTI, ele ficou 97 dias, né, internado. Ele teve bastante intercorrência. E isso foi o que deu o diagnóstico dele. Lá ele teve hemorragia no cérebro, hemorragia no intestino. Tudo isso porque ele nasceu muito antes do tempo, né? Como nasceu só de 24 semanas. Então tudo isso afetou esse organismo dele. Então assim, o diagnóstico dele veio aos poucos.
Porque tudo que ele viveu na UTI já era meio passado. Ó, mãe, tá passando por isso, essa hemorragia intracraniana pode afetar o desenvolvimento dele. Então isso foi vindo aos poucos. E aí quando ele foi ter a alta hospitalar, o neuropediatra já me passou que ele tinha que ir para as terapias, né, para intervenção precoce. Ele já saiu de lá com encaminhamento para fono, para TO, para físio, tudo isso ele já saiu do hospital e já foi fazer direto essa intervenção precoce. Então, assim, desde quando ele saiu do hospital, sempre a rotina dele e a minha, assim, acho que nenhuma criança típica passa por isso, né? Dessa rotina de hospital, de terapias, de médico, de tanta coisa assim, pra ele foi bem difícil e pra mim também. Como eu tinha minha rotina de trabalho, né? Sempre trabalhei desde os 15 anos de idade, sempre tive uma vida independente, né? Financeiramente. Isso tudo teve que mudar, né? Teve que mudar essa situação. Mas hoje em dia ainda não consigo trabalhar porque é só eu e ele mesmo, né? Então, a rotina mesmo é só eu e ele, assim, nos cuidados do dia a dia é só eu e ele, assim. Eu tenho até apoio da família para se precisar uma consulta, que eu precise de uma consulta médica. Eu tenho quem me apoie, meu marido também, às vezes ele consegue umas folgas, ou às vezes ele consegue trabalhar home office para poder me ajudar nisso. Mas assim, a rotina mesmo de escola e terapias, é eu que vou dando conta e fazendo tudo assim, eu e ele mesmo no dia a dia. Um desafio do tempo, uma chuva mais forte, isso atrapalha. Porque não dá pra gente conseguir levar ele na cadeira de roda na chuva, com guarda-chuva, é bem difícil. Um desafio dele também, assim, por não falar, não saber onde dói, isso atrapalha bastante, assim, porque a gente fica bem ansioso de não saber onde dói, de não saber onde é o problema. Acho que esses desafios são os mais pesados. E a gente acaba se anulando, assim, eu me anulei, assim, em muita coisa. Não me reconheço mais, assim. Não, eu não sei ser outra pessoa sendo a mãe do Rian. Eu sou só a mãe do Rian. Ele trabalhava, assim, mãe que podia fazer o que dava na telha. E hoje em dia, não. Tudo que eu for fazer pra mim, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. Sempre. É assim, quando eu quero fazer com meu marido, a gente às vezes pensa em fazer sozinho, mas a gente muda de ideia e tenta fazer com ele. A gente sempre tem uma vida social, passeio, sempre mais com ele. Até porque a gente gosta de ver ele se divertindo, de passeando, a gente gosta dessa alegria dele, misturado com o nosso descanso, né? Embora a gente saiba que também precise fazer as coisas sozinho, a gente sempre acaba encaixando ele junto. E vocês acham que as pessoas entendem essa realidade de você, que as pessoas conseguem entender? Eu acho que as pessoas tentam entender, mas saber mesmo o que é, acho que não. Só quem tem uma vida parecida que vai saber mesmo o que é. E que as cirurgias dele, que ele fez, assim, sempre foi mais difícil, né? Que mexe bastante, assim, com o nosso psicológico, né? E teve uma cirurgia de emergência que ele fez com 7 meses, que eu acho que foi a mais impactante. Nessas horas, principalmente de hospital, assim, de emergência, eu esqueço até de tomar o remédio diário para dar os remédios dele, para olhar. A Cante é diária também, quando ele me olha, quando ele sorri, quando ele me segue com os olhos passando de longe na casa, é mais bonita. E o que te mantém forte? Também o sorriso dele, o jeito que ele me olha, o jeito que ele olha pra mim, ele não olha pra mais ninguém. Sim, a gente tem medo de não estar aqui, né?
Eu acho que às vezes as pessoas se afastam achando que a nossa rotina é difícil e tal. Mas também não vem, às vezes, oferecer ajuda, oferecer uma conversa. Assim, eu não tenho amigas por causa disso, assim. Eu acho que viu que minha rotina era muito corrida e anulou. Assim, eu espero respeito sempre, porque a gente vê, não só comigo, assim, com a gente, mas a gente vê com idosos, né? Muita falta de respeito nos ônibus, na rua. O Rian me ensinou a ver a vida, assim, um dia de cada vez, né? A sempre ter fé e saber viver um dia de cada vez. Porque não adianta a gente ficar comparando o passado e também não adianta a gente ficar criando expectativa do futuro. Antigamente eu tive a fase que eu tinha muita expectativa no Rian. Hoje em dia eu só quero viver o hoje. Eu quero cuidar dele hoje, quero que ele esteja bem hoje, e o amanhã a gente vai vivendo. Você botar muita expectativa, às vezes as mães querem fazer 1001 terapias. Eu acho assim, a criança também tem o tempo dela, a criança também fica sobrecarregada. E eu acho que é viver um dia de cada vez e aproveitar seu filho, porque ele é muito mais do que um diagnóstico. Ele é uma criança, né? Principalmente as crianças. A sociedade precisa respeitar mesmo. A gente vê ainda muita falta de respeito, muitos olhares, às vezes, maldosos. Adultos que puxam as crianças. Às vezes, a criança tem curiosidade, a criança não tem preconceito, né? Mas os adultos têm bastante ainda.